Amado, eu sou o Te Amo e Te Adoro. Vamos lá para uma leitura. Vamos para uma mensagem da espiritualidade. Vou deixar aberto, assim, aparece aquilo que você necessita nesse momento, tá? Vamos por opções. Primeira opção, esse maravilhoso caixa de uva de cristal, que a Patrícia da Nelama Terapia nos ofereceu. Segunda opção, a ametista em formato de lua, maravilhosa. Terceira opção, quartzo rosa. Quarta opção, pirita, o cristal da prosperidade. É claro que pode ter mensagens para você em mais de uma opção, então procure assistir o vídeo todo, ou mesmo mais de uma opção. Primeira opção, a cristal, o caixa de uva. Segunda opção, ametista, lua de ametista. Terceira opção, cristal, quartzo rosa. Quarta opção, pirita. Espero que todos estejam bem, estejam ótimos. Estamos, buscando cada vez mais o desenvolvimento espiritual, comprometimento com o espaço de luz, de entrega total. Porque é assim que funciona. Quando a gente entende como é que funciona no universo as coisas, a gente busca o caminho, uma forma de se adequar à lei e à ordem divina, para que não fique estagnado ou mesmo buscando resultado onde não é possível encontrar. Então, essa questão de iluminar as partes, que precisa de troca. Aqui fala de troca de informações, essa opção, tá? Como se você precisasse completar parte de você ou acessar partes de vocês que estão ocultas e que antes você não tinha inteligência para isso, condições para isso, por conta dos mecanismos onde você operava e que agora existe já um crescimento. A palavra é essa, um crescimento e um desenvolvimento que lhe permita acessar novas perspectivas sobre si mesmo, sobre as escolhas, sobre os mecanismos de ego, ou sobre partes, inclusive sombra, mas luz também, que possam ser iluminadas. Aqui fala muito de regeneração no espaço mais profundo, de clareza, porque sem clareza não é possível nós promovermos o centro de transformação real, dos conteúdos, de escolha. Aqui fala do espaço de uma escolha consciente, no nível muito mais elevado do que você já conseguiu antes, porque você não tinha condições de operar numa nova consciência ou com um novo conjunto de crenças, ou adotar um espaço de transformação e ressignificação das próprias sombras, ou das próprias crenças, ou das próprias limitações, tá? Tem muita energia do mestre Sol Galeu, que ele é um comandante estelar, desdobramento de Hélios, tá? Energia de Hélios. Complemento divino de Lunala, tá? Que também é a deusa Lunara. Um dos desdobramentos da deusa Lunala é a Lunara, ok? Vamos lá. É um espaço de reparação e de cura, de entendimento, tá? Aqui fala muito de uma comunicação maior consigo mesma e de exercer uma soberania, exercer também empatia e de ter novas percepções, tá? Como se você conseguisse se olhar de fora, tá? E como se você conseguisse perceber o que não está alinhado com o seu propósito, tá? Um centro de navegar por águas mais tranquilas, não negando, as dificuldades. Ó, tem um caminho de pedras ali atrás dela, mas tendo consciência e permitindo iluminar as partes que não funcionam, um caminho que te leva para o esclarecimento de questões importantes relacionadas à sua soberania, tá? Um espaço de integração muito profunda, um centro de comprometimento muito maior, mas com maior leveza. Um espaço de comprometimento, seja no amor, seja no trabalho, seja no propósito, seja no autoconhecimento. Fala de clareza, de um espaço de fidelidade, que eventualmente um esclarecimento relacionado ao seu propósito de vida que anteriormente você não conseguia obter o deslinde, tá? Então, cultivando a si mesmo, plantando novas sementes para ter outras colheitas, e aqui muito referentes a um aprendizado relacionado às escalas de karma. Muitas iniciações com Hermes Trismegistus ou com Thoth, tá? O deus da sabedoria e do conhecimento, com Sechat, que é o complemento divino de Thoth, que é a deusa da sabedoria, do conhecimento, alquimista, assim como Thoth, tá? Então vem toda uma abertura de uns contextos egípcios aqui, textos sagrados, textos cópticos,
ou memórias disso. Vem muito essa comunicação com as suas outras partes, ou seus mestres, tá? Seja intraterreno, seja extraterrestre. Tem um espaço multidimensional aqui. O exercício do alto amor, então você vai fazer escolhas que estejam mais alinhadas com aquilo que é bom para você, ou o seu espaço de integridade. E aqui, um centro de conseguir soltar as escolhas do outro, as expectativas do outro. Aqui fala muito também de uma capacidade de lidar melhor quando você é contrariado, ou quando você contraria as expectativas alheias e que eventualmente as pessoas reagem mal em algum nível, tipo, isso não te afetar mais tanto, tá? Você conseguir se libertar de mecanismos de reatividade, exatamente, de necessidade de validação externa, tá? De falta de validação interna, tá? Então, tem aqui todas novas informações relacionadas ao propósito de vida que vão se descortinar nos próximos meses, tá? Mudanças relacionadas ao trabalho. E esse trabalho dos 3 chakras, que é o cardíaco, o plexo e o sexual, tá? Então, muito o espaço de transformação aqui no seu centro de poder pessoal, no seu centro de integração do amor, do poder, da visão, da energia masculina, da ação, tá? A sua comunicação também, até nos espaços de sexualidade, autoaceitação, a manifestação a partir de um centro mais elevado, tá? Onde você consiga estar em paz, ou aonde a paz seja a sua prioridade também, tá? Um centro de liberdade emocional, onde que você vai priorizar a sua paz e não ter razão, tá? Fala muito da libertação desses mecanismos de ego e que o externo não vai ter mais tanto poder sobre você com relação às demandas, o estudo, o contato consigo mesmo, um espaço de autocuidado aqui, de desenvolvimento, de iniciações espirituais. Mas aqui é muito de respeito aos próprios limites, tá? De conseguir fazer escolhas que antes você não faria. Por exemplo, um trabalho, entre trabalhar e estudar, se você não tiver condições de oferecer algo para alguém naquele momento, né, e se você puder prescindir, por óbvio, daquele trabalho, né, sem comprometer, enfim, né, um espaço de você realmente fazer isso, tipo, soltar, sabe, a expectativa com relação ao outro, eventualmente do outro, o outro... fala muito dessa questão da agenda do outro, sabe? Não ter prevalência sobre a sua. E das expectativas insanas do outro não te afetarem mais, tá? Porque tem pessoas que são totalmente fora da caixa, né? Elas querem ser nutridas no espaço que elas querem, no momento que elas querem. Elas não entendem, não querem entender nenhum centro de obstáculo ou de indisponibilidade temporária de algo, tá? Então tem esse movimento para que você se torne o seu lar, tá? Uma conexão maior e um despertar maior, uma transformação que lhe permita uma conexão maior com o seu eu superior, tá? Com os mestres ascendidos, uma nova perspectiva, além da realidade e da programação tridimensional, tá? Tem muito a ajuda de algum mestre ou da chama gêmea. Tem um espaço, assim, também de você conseguir expressar a sua verdade, tá? Um avanço na limpeza kármica. Tem muitas ativações no cardíaco para os quais você vai caminhar. Então, de repente, é como se você fosse direcionado pela sua própria divina presença eu sou, e um espaço onde não há tanta dúvida, porque você vai conseguir se tornar justamente o seu lar, um ancoramento maior do seu eu superior, do seu eu angélico, tá? Dos centros multidimensionais. Aqui fala de muita calma, de mais leveza, chegando na sua energia, de libertar, né, de ativação da reprogramação, que é situações que eventualmente você já está trabalhando, mas que você não conseguia trazer para um centro da fisicalidade, de operar nesses novos programas, tá? Então aqui tem uma atualização com relação à própria suficiência, tá? E com relação a libertar mesmo as respostas, ou as ações, ou a reação condicionada pela atitude dos outros, tá? Então, de repente, você estabelecer padrões, valores, honrá-los, simplesmente soltar aquilo que contraria as suas expectativas ou as expectativas do outro. Tudo é possível, novos portais, ativação, novo espaço para conexão com a chama gêmea, ou novo espaço de conexão com o seu eu superior, num centro de fidelidade. Isso é muito bonito, tá? Ainda preciso trabalhar intensamente cura, transmutação de karma, mas já existe muito avanço aqui para que você consiga libertar. Tem muitas questões relacionadas ao amor divino, ao amor sagrado, ao amor ágape, tá? Ao amor superior, ao amor incondicional.
E esse estender o amor a si próprio, tá? Águas calmas, águas tranquilas, tá? E essa necessidade maior de trabalhar a sua paz, né? Se você está tendo dificuldade com relação a isso, trabalha com a Xamancai. Do que você, sabe, ter desgaste. Então, tem questões aqui que envolvem expectativas no momento, mesmo que seja da sua própria espiritualidade, dos seus eu do futuro, enfim. É um espaço muito de se olhar com carinho, de autocuidado mesmo, de trabalhar, sim, as amarras kármicas, né? Existe muito trabalho ainda de cura, muita necessidade de alinhamento. Todo mundo encarnado tem, então quem acha que não tem, tá se iludindo, tá? Eu faço trabalho de cura todos os dias há anos, pra mim mesma. E ainda tem coisa para trabalhar. Ah, tem uma nova despertar da criança mágica. Tem um espaço de regeneração muito bonito aqui. De renascimento. Ou de um novo olhar sobre aquilo que você de fato... De liberdade também, de fato precisa fazer. Mas agora aqui tem... É como se você perdesse a urgência. Ou a própria espiritualidade fizesse com que você fosse mais devagar. Para outros é justamente o contrário. Então esse desbloqueio da sua criança interna vai te colocar num movimento maior. Isso para aqueles que vêm num processo de trabalhar devagar, quase parando, né? Ou num ritmo que não é o ideal para a sua cura, porque é esse alcance de uma liberdade maior, tá? Um espaço de auto-perdão. Existe muita cura emocional, liberação emocional que ainda é necessário fazer, tá? Mas, no todo, tá? A questão de Netuno, Lunara, trabalhar com os deuses, né? A Lunala, os deuses lunares aqui, os deuses da água, os deuses das emoções, para te ajudar. Arcanjo Miguel também, porque ele é o arcanjo da água, o Mabel, que é o curador das águas, para te ajudar nesse espaço de liberação emocional. Mas aqui é um centro de proteção, tá? Um centro de você, de se permitir transformar, regeneração, de liberdade aqui que é necessário, tá? Não ficar preso às dinâmicas de paz, de meditação, de paz interna, tá? De salvaguarda das demandas externas e não sentir culpa por conta disso, tá? Então, é um espaço de colheita, é um centro de muita transformação que o próprio Cristo Miguel pode trazer, mas é um novo espaço de atuação. Então, você normalmente vai agir de uma forma que você não agiria, tá? Seja aqueles que vão devagar, vão ter necessidade de mais rápido, aqueles que vão rápido têm uma necessidade de diminuir o ritmo, tá? Portal Digitar, 888 Hz, trabalha com esse solfejo e tem um entendimento de questões de vidas passadas relacionadas ao mau uso da energia feminina, ao feminino tóxico, ao abuso da energia sexual, tudo questão relacionada à sexualidade sagrada, tá? E fala muito da rebeldia em algum nível. Então tem um espaço de alinhamento com Cristo aqui, com a tribo do Cristo, que é necessário trabalhar. E eventualmente são coisas pequenas para alguns, Arcanjo Miguel fala, mas para outros são coisas primordiais no seu caminho, que você não está dando atenção, tá? Porque você, para alguns, esse estabelecimento de valores, de regras e de um movimento, para alguns é um movimento extremamente lento, que vai precisar ter um movimento maior, uma velocidade maior. E também um espaço onde você consiga desenvolver uma humildade maior do que até agora você foi capaz de se desenvolver. Para outros, é muito esse centro de coisas pequenas que eventualmente te colocam no espaço de desobediência ou de ausência de confiança em Deus ou de algum nível de rebeldia, tá? É um espaço de libertação kármica, de renascimento, então muito a fênix, tá? É uma cura kármica muito profunda para alguns que já está acontecendo. É um centro de conexão com os reinos intraterrenos, tá? Seja Shambhala, seja os mestres, tá? De Shambhala, ou mesmo os reinos intraterrenos que não são tão legais também, que precisa ter atenção. Aqui tem um aumento de poderes para ler tarô, oraculares, a recepção de mensagens, de telepatia, os dons telepáticos, os dons de comunicação com o divino, tá? Para que você se torne oráculo vivo, ou um portal para comunicação oracular. Mas aqui é preciso de alinhamento muito grande com o feminino sagrado, tá? Com a energia da deusa, com a sabedoria da deusa, com a Shekinah. Com o amor de uma perspectiva maior e um espaço de amor próprio, porque você não tem como entregar aquilo que você não oferece para si mesmo, aquilo que você não tem. A gente só pode entregar aquilo que a gente tem, certo?
Para alguns é um espaço de pausa, para outros é um espaço de ação. Tem duas vertentes aqui. Então, aquilo que normalmente você age é justamente o contrário, tá? Então, tem alguns centros de alinhamento que vão se dar ainda, mas é o processo, tá? Mas que precisa ter um entendimento maior de aspectos de karma aqui. Aspectos de vidas negativadas ou aspectos negativos da sua própria personalidade agora, tá? Centro de sombra, ego, e que eventualmente tá causando obstáculo em você justamente emanar o perfume da deusa, a sabedoria divina, a sabedoria superior, ou que está trazendo bloqueio para que você vá para um novo centro. Para alguns não são coisas muito grandes, quem está fazendo muito trabalho de cura e de alinhamento com crístico, tá? Muito essa questão crística, tem muita energia dos povos intraterrenos, positivos e não positivos, então é preciso ter muita atenção, tá? Com isso e buscar um aprendizado maior do que aquilo que realmente vale a pena. E um alinhamento com a matriz divina, do feminino divino, que é a energia da deusa, da Shekinah, da ministra divina, das musas espirituais, tá? Do feminino sagrado primordial. Tá? É um espaço de cura maior aqui, de alinhamento maior, de integração. Para alguns é um centro de transformação muito difícil, uma mudança muito intensa, tá? Centros que vão mexer muito na sua estrutura, tá? É um desconforto muito grande que eventualmente você esteja passando, ou você já passou. Para alguns ainda vai começar esse processo, mas que vai permitir que você de fato mude a forma de atuação, tá? A forma de reação. Aqui vem muito uma transformação para que você consiga suprimir os mecanismos de ego e manifestar os mecanismos da alma. Um espaço de pureza maior, um espaço de conexão crística maior, conexão superior, tá? Porque tem alguns centros de ego que ainda tá... O que é ego? A nossa vontade, quando ela está desalinhada com o eu superior, com a alma, tá? Com aquilo que é melhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, reações, aquilo que a gente considera certo, nosso conjunto de crenças, tudo aquilo que o conjunto de coisas que nos define como um ser individualizado, separado da fonte primordial. Tem alguns bloqueios que podem vir de questões relacionadas ou a vidas passadas ou a civilizações intraterrenas, com as quais você precisa resolver pacto, contrato, associação, ou trazer para um centro de clareza, o que ainda é obstáculo para um espaço de crescimento maior, tá? Ou ascensão, para quem de fato está trabalhando no espaço ascensional. Mas aqui vem um crescimento como um todo, desbloqueio do cardíaco, desbloqueio de potencialidade, tá? Para quem quer canalizar essa expansão do cardíaco que permita que você simplesmente deixe passar a mensagem por você e que você não controle o conteúdo da mensagem em algum nível, tá? Tá, aqui tem muito uma questão de sabedoria ou de um mestre, alguém que te conduz nesse processo, tá? De se tornar ovelha, deixar de ser crábara, tá? Então tem um espaço aqui de todo centro de rebeldia ou de questões relacionadas a algum centro de rebeldia ou de desalinhamento mesmo com a frequência superior, que precisa ser renovado. E você só pode mudar aquilo que você vê. Então são as atualizações de uma perspectiva superior, ou entendendo a mensagem do eu superior, ou compreendendo dinâmicas que antes você não conseguia e que estavam interferindo no seu processo, tá? Tem muito isso, tem todo um novo caminho aqui, tá? Para que você manifeste cada vez mais sua essência superior, caminhe em direção ao amor verdadeiro, à manifestação de coisas num espaço melhor. Aqui fala de muita fluidez. Então, tudo aquilo que a espiritualidade nos pede vem para nos tirar de algum nível de escassez, rejeição, abandono, bloqueio, limitação. Então, olhar dessa perspectiva. Não como se a espiritualidade quisesse que você sofresse, ou que nada que você faz está bom, ou que você, não pode ou não quer fazer o suficiente. Tem questões relacionadas a uma nova perspectiva. Porque para você receber a abundância infinita, você precisa estar alinhado com ela nos pensamentos, nos sentimentos, tá? Nas emoções, tá? Então fala desse alinhamento, dessa frequência energética, justamente para receber. Então algo vem em sua direção, algo nasce. Então um novo potencial de criação, tá?
tem ajuda dos planos superiores, dos reinos internos, seja algum mestre. Tem um espaço aqui que você vai precisar deixar o ego, reconsiderar o que é desonra, reconsiderar alguma dinâmica de reatividade que você normalmente traz, tá? Reconsiderar alguma forma de ação, tá? Para outros, curar questões de rejeição e abandono, tá? Enfrentamento da rejeição e abandono, escassez em algum nível, mesmo que seja na dimensão dos sonhos, que isso venha com muita força. Aqui fala muito, preste atenção aos seus sonhos e o que ele está trazendo, tá? Seja contratos que não foram resolvidos ainda. Se você sonha com determinada pessoa, é porque existe um pacto, um contrato, uma associação, mesmo que seja de vida passada, que ainda não está resolvido, com uma determinada energia, tá? Então, os sonhos, eles são um indicativo daquilo que está no nosso inconsciente, que precisa de uma certa, de uma outra visão, tá? Então, o desbloqueio a partir de uma nova perspectiva, que eventualmente antes não era, você não tinha condições, mas que agora você tem inteligência para isso, e que isso vai te trazer prosperidade, abundância, felicidade, realização. Gratidão. Segunda opção, que é a ametista em forma de lua, que eu amo. Essa opção, seu comprometimento é reconhecido. Novos frutos surgirão no seu jardim, tá? Você pode descansar agora um pouco de determinadas coisas, tá? Então, espaço de integração, de cura, de processos, tá? Tem um desenvolvimento relacionado à luz e sombra aqui, que ainda é necessário ter atenção, tá? Aqui tem uma responsabilidade com relação a algo ou alguém, a ter um aprendizado, mesmo que você veja a coisa apenas por uma nova perspectiva. O feminino distorcido. Para alguns tem a ver com todo o centro de carência, escassez, rejeição e abandono, passividade, submissão, tá? Todo espaço de toxicidade do feminino, tá? Todo centro de controle, tá? Inação, toda dificuldade de inação também. Toda necessidade de validação externa, tá? Que o outro cumpra as suas expectativas em algum nível. Aqui fala desse caminhar para a autossuficiência. Ou ter que olhar para questões muito profundas que envolvam a questão da insuficiência, da submissão, da passividade, tá? Ou do excesso também de ação. Também pode fazer parte do conjunto do feminino, distorcido, de controle, que envolva controle, tá? Aqui é uma necessidade de estabelecer limites saudáveis para você nas relações e de estabelecer ação aqui, ação focada, ação correta, que a Xamancaya te ajuda. As deusas, tá? Tem muito uma questão de uma energia das deusas que te ajuda, principalmente as xamânicas, atuar de uma nova forma, um espaço de força, de resiliência, de empoderamento, mas do centro correto, tá? Não precisa nem no excesso, nem na falta, tá? De não aceitar nada que esteja desequilibrado, mas também não precisa reagir de uma forma, seja de uma forma como vítima, no padrão de vítima, ou seja, num padrão como algoz de algo, de alguém, tá? Os excessos aqui sendo aqui tem uma questão relacionada a conexões ou bloqueios, indisponibilidade emocional. Para alguns, a questão do feminino distorcido é sobre indisponibilidade emocional em algum nível por conta de problema de confiança, tá? Aqui é muita ministra divina, alguma cura relacionada à ministra divina com ela que vai te ajudar a desabrochar, tá? Tem todo um espaço de desabrochar aqui pro feminino equilibrado, tá? Pro feminino sagrado, a Shekinah, tá? Pode envolver a linguagem da luz, pode envolver algum processo de cura específico, tá? Com um sagrado feminino primordial, que te traga essa força. Para alguns é Kuan-Yin, para a maioria é ministra divina, tá? A co-criadora junto com Mika. Esse espaço Gaia também, tá? Então tem a ver esse centro de conexão com as deusas, com o feminino primordial arquetípico, o mais elevado, né? E a deusa da terra, Gaia. Aqui espaço de aterramento e esse centro de desabrochar a partir do aterramento, né, relacionado com o mais alto poder, a mais alta instância do poder feminino, que é a ministra divina, tá?
Então, um espaço de equilíbrio aqui. Para alguns existe um desabrochar em consciência mesmo que lhe permita superar alguma limitação que veio te aprisionando por vidas, tá? Então, aqui fala de um espaço de cura para alguns. Principalmente para aqueles que passaram por processo xamânico recentemente, que em especial aqui, de um espaço de cura relacionado ao empoderamento mesmo. Para outros é um centro de um comprometimento maior com a sua cura, ou com o seu eu superior, com o seu eu sou, o feminino primordial. Aqui vem muito a consciência de quem você nasceu para ser, essa busca da consciência de quem você nasceu para ser, daquilo que realmente vale a pena ser manifestado aqui, para que você esteja no seu lugar de poder, no lugar certo. É sobre estar no lugar certo, mas para a gente estar no lugar certo é preciso descobrir qual é o seu lugar de fato, o verdadeiro plano evolutivo da sua alma, né? Coisas que eu fui buscando e continuo buscando até hoje, tá? Aqui fala da, divino feminino invertido também, todo espaço de apego à matéria ou todo centro mesmo de encontrar fuga no trabalho, fuga nas relações familiares, a questão da não valorização do feminino e de vir de famílias assim, que não se valoriza o feminino, onde, né, a mãe fala que queria ter nascido homem, ou que veio, ou que perpetuou-se essa crença de que os homens são melhores que as mulheres, ou têm uma vida mais fácil. Isso é tão normal, né? Que vem muito a questão do patriarcado, ou do apego à matéria, ou da fuga para esses espaços materiais, seja trabalho, tá? Seja estudo, mas para não ver aqui, para não ter contato tão frequente com a dor que você carrega, seja uma carência, tá? Aqui um desabrochar da sexualidade sagrada, uma nova conexão com a sexualidade, ou a busca disso, tá? Imantar algo, vem muito assim, a imantação de algo, vem muito o símbolo do arquétipo do hibisco, tá? Que é a flor do feminino. Trabalhar com banhos e essa consciência. Tem alguma consciência estelar que pode te ajudar, tá? Seja Caia, seja Gaia, seja Ministra Divina, nesse espaço de equilíbrio de transformação, de equilíbrio das forças primordiais dentro de você e que envolva também o reconhecimento do seu próprio merecimento, tá? Que existe muito não merecimento, muita insuficiência aqui. Aqui fala desse movimento para você buscar uma alma que seja compatível, um relacionamento compatível, ou entender que quando você atrai pessoas que não são compatíveis com a sua estrutura de vida, que não têm os mesmos objetivos, é óbvio que vai ter conflito, tá? Então fala muito disso. Muitas vezes a nossa paz, ela é perturbada pelas demandas alheias ou pelos pensamentos, opiniões alheias, porque eles são diferentes de nós e eles têm uma nova perspectiva. Um desperto não caminha com alguém que está dormindo, tá? Alguém que está na consciência não vai conseguir trazer consciência para aqueles que desejam e escolhem estar inconscientes ainda, porque a consciência requer responsabilidade. E aqui esse caminhar mesmo para um espaço de intimidade ou para promoção de uma cura profunda, vem dos aspectos que você carrega de um nível profundo que necessita de cura e que tem te impedido de atrair a conexão certa. E esse considerar, esse atrair uma alma plenamente compatível com o estilo de vida que você deseja nutrir, ou que você tem, com aquilo que você pensa, tá? Porque não adianta você escolher alguém que não tem nada a ver com o que você pensa a longo prazo, né? Um relacionamento ele é muito mais do que dormir junto, comer junto, fazer coisas juntos, sexo. O relacionamento ele envolve um nível de intimidade, de entrega e de confiança que necessita que as pessoas tenham compatibilidade. Então, superar bloqueios para que você tenha intimidade real e atraia almas afins, almas compatíveis com aquilo que você está buscando e desenvolvendo. Isso leva um tempo, considerando que você também está num espaço de transição, de cura, de transformação. Mas, assim, tomar ações que te levem para esse caminho de cura e não e buscar parcerias, buscar amizades, buscar pessoas que estejam também predispostas a trilhar esse caminho da transformação, assim como você, em algum nível, deseja essa transformação.
Definir se é isso que você de fato quer, entendeu? Estabelecer esse comprometimento com relação a isso, tá? Para que você possa de fato alcançar o seu tesouro, tá? Aqui fala muito de se libertar de paradigmas, crenças trazidos por linhagem paterna também, um espaço de perdão, auto-perdão muito grande. Trabalhar muito com Kuan-Yin, o sétimo raio, a busca pela iluminação espiritual, pelo crescimento, pela ascensão, por uma nova consciência, né? E vai fazer com que você atraia naturalmente pessoas leais e fiéis. Esse desabrochar da deusa em você, do feminino sagrado, do masculino sagrado, do entendimento superior, vai atrair pessoas na mesma frequência, tá? Então, falar muito dessa ressignificação das crenças para realmente superar memórias de escassez ou um espaço que você atravessa no deserto sozinho, atrai situações kármicas, atrai relacionamentos ou fica muito sozinho, isolado, tem muito isolamento, tem muita escassez de algo aqui, que pode ser mesmo de proteção, de sentimentos ou de amizades boas, de almas compatíveis para estabelecer o que quer que você precise ou deseja. Pode trabalhar muito forte com Yael e CRA, tá? Ambos, dos 72 nomes de Deus, têm o poder de trabalhar. Mas aqui com o Gabriel também, trabalha com os três. Por quê? Porque aqui a comunicação interna, que ela é confusa. É como se nem você soubesse direito o que você quer. Então, quando eu não sei o que eu quero, fica difícil eu alcançar meus objetivos. As partes conflitantes, tá? Suas, que acabam te levando para direções completamente opostas, ou querendo uma coisa e na prática tomando ações um tanto quanto mais, que são dissonantes com o que você de fato quer. Aqui tem uma cura da criança interna, um libertar da criança interna, ou a nutrição da sua criança interna e a confiança da criança que vai te levar para o caminho certo. Porque é só a criança que é capaz de tocar o coração de Deus. Só a criança que é capaz de te fazer ascender para os espaços superiores, onde o intelecto é calado, para que a alma fale, para que a alma comunique uma verdade. Além da racionalização. Gratidão. Está feito, está selado. Aqui tem muito uma questão, algo está sendo gerado, tá? Um novo projeto, um novo relacionamento, algo que vai ser trazido por alguma consciência superior, que é desdobramento da sua ou da deusa primordial, tá? Uma nova criação. Que lindo, gratidão. Terceira opção. Trabalhar muito com a raia azul, quem escolheu essa opção. Existem batalhas que precisam ser vencidas, escolhas que precisam ser feitas, coisas que precisam ser liberadas do seu campo, deixadas para trás. Um contexto de transformação. Espaço de alinhamento aqui, tá? Uma mudança. Existe abertura de caminhos, novas oportunidades. Coisas do passado que vão retornar para a tua vida. Não necessariamente dessa vida. Quando a gente diz coisas do passado, pode ser dessa ou de outras vidas. Às vezes são as duas coisas, tá? Tem muita energia do arcano 20, maior, o julgamento. Tá? Para alguns tem uma questão aqui de casamento, contratos ou um relacionamento, uma parceria. Ou um potencial parceiro. Aqui é motivos para agradecer, tá? Seja grato. Sentimentos de paz e felicidade, uma vida de contentamento pessoal. Para alguns envolve sim um relacionamento ou um contrato novo, ou algo que signifique uma conquista, ok? Que pode não ser nenhuma das duas coisas, tá? Sempre é muito amplo, a gente não pode reduzir a aplicação de um arcano. Tá, aqui tomar cuidado com a indecisão, porque ela faz você voltar atrás. A mensagem é muito clara com relação a isso, fazer escolhas de acordo com aquilo que é melhor para você, né, e para os outros, mas aqui tá muito não considerar a opinião dos outros em fazer essas escolhas, ou seja, do externo, tá? Esse espaço de conexão com o seu eu superior, tá? Aqui existe uma briga, pode estar relacionado com a opção anterior, então realmente busca a opção anterior, quem escolheu, tá? Que é a ametista em forma de lua, que tem mensagem para você lá. Aqui tem um conflito entre o seu intelecto e seu corpo emocional, que você precisa trazer para um centro de alinhamento, tá? Porque senão você fica preso na noite escura da alma, em algum espaço de inconsciência, de dúvida, de medo, de apego, de sobrecarga, de procrastinação. Tá pedindo para
alguma coisa que você precisa colocar velocidade ou que você precisa fazer agora, que envolva a sua cura, que envolva uma escolha maior, que envolva colocar seus planos em práticas, tá? Que envolva não se carregar de tanto... Vem muito essa questão de não se carregar de tantas opções ou querer equilibrar coisas que são oponentes, tá? Naturalmente opostas, né? A pessoa quer caminhar numa vida espiritual e quer continuar com toda a programação humana de ego, ou convivendo com as mesmas pessoas que ela convivia antes. Isso é um exemplo bobo. Não vai funcionar, porque aquelas pessoas têm uma mente, têm uma consciência, têm uma opinião sobre tudo, que é totalmente inaplicável aquilo que significa um contexto espiritual, um caminho iniciático. Deixar ir o seu sistema de crenças, tá? Para longe de você. Tá? Então, assim, é libertar sistemas que não funcionam mais. Uma importante mudança de vida, uma situação que significa novas oportunidades, mas aqui é a torre. Então, esse espaço de deixar com que os anjos te conduzam para um novo caminho, sair do controle, tá? Sair do controle das expectativas, preciso aprender algo, estar aos pés de um mestre, seja humano ou seja um mestre ascendido, tá? Então, aqui tem muito estresse, tá? Por ter muitas coisas para fazer. Então, pessoas que se sobrecarregam. Vão lá, querem fazer 1000 cursos. Tem problema de foco. Porque tem problema para estabelecer um compromisso com algo, com alguém apenas. Foge do compromisso. Aqui você tem capacidade para ter sucesso na multitarefa. Porém, você precisa fazer escolhas, tá? Para que não se sobrecarregar e ficar preso ao 7 de copas. O que é isso? Há muitas opções. Há um espaço de sobrecarga desnecessária, de caminhos que não vão te levar a lugar nenhum na prática, no final, tá? Por quê? Porque tem muita distração, aquilo que vai significar distração, tá? Então tem um espaço aqui de libertar aquilo que não serve mais, de deixar ir o passado ou sistemas de crenças ou uma forma de atuar. Fazer escolhas, fazer finalizações para que você possa receber maiores oportunidades, em um tempo de movimento, de coisas que não estão tão alinhadas com o seu caminho, com o seu propósito, com a sua transformação real, tá? Morte e renascimento aqui. Então, tudo aquilo que significa um caminho de ego ou um caminho tridimensional normal e que já não te representa mais, precisa ser abandonado para que você vá em direção daquilo que estabelece um foco no seu crescimento real. A grande pegada, a grande sacada dessa opção é estabelecer foco naquilo que vai promover crescimento, tá? Escolhas, não se sobrecarregar com muitas coisas que não traga o resultado. Olha lá, é preciso estar aos pés de um mestre. Um curso específico, sim, é necessário. Um processo de cura, um aprendizado ou uma conexão específica, tá? Que pode ser até com um mestre que não está encarnado. Rever o seu passado e o seu presente. Estabelecer novos planos para o futuro. Entender o seu propósito de vida. Tá? Que existe muita desconexão com o próprio propósito de vida ainda. Libertar julgamentos com relação a você e aos outros, tá? Estudar mais, mas estudar a coisa certa, porque eu não sinto que são pessoas que não estudem, são pessoas que estão com muitos interesses, procurando a resposta, sair do caminho, muitas coisas completamente distintas e acaba se sobrecarregando. A gente precisa entender que atrás de um curso iniciático, que atrás de uma ferramenta de cura, que atrás de qualquer curso humano também tem uma egrégora. Tem uma pessoa ou várias pessoas que sustentam aquele trabalho. Essa pessoa, ela tem toda uma orientação espiritual de luz e de sombra, positivo e negativo, que muitas vezes é desconhecida até para ela mesma. Então, muitas vezes significa uma sobrecarga, iniciações espirituais negativas, tá? Às vezes você faz um curso, por exemplo, de mesa radiônica, você está se iniciando num curso que aparentemente é legal, mas que a egrégora que sustenta aquele curso mais elevado são os Anunnaki. Que aí não interessa ao bem maior você fazer um curso nesse sentido, porque isso vai ativar contratos negativos que já te aprisionam na roda de samsara há muito tempo, tá? Então, quando a pessoa quer fazer curso de mesa cósmica, de mesa quântica, de mesa, né, metatrônica, eu super recomendo a coleguinha Kátia Souza, porque ela trabalha toda nessa egrégora crítica e já tem um conhecimento. Assim, eu só tô dando um exemplo, que daí me surgiu, que é muito rápido, simples e indolor, tá? Aí, no caso também, todo o ancoramento que é usado é incorreto, a egrégora que é chamada para iniciar os trabalhos é incorreta e insuficiente,
todos os decretos e comandos que fazem parte dos processos de cura possuem essa questão da dualidade, de invocar deidades ou comandos estelares negativos. Isso é só um exemplo, gente. Então, o buraco é mais embaixo, a coisa toda é muito complexa. E aí, buscar conhecimento, tá? Você precisa estabelecer algum conhecimento, um procedimento melhor para o seu próprio trabalho ou aquilo que você vai usar ou pretende usar como ferramenta para a sua própria cura ou mesmo para o seu propósito de vida, ok? Voltar para a escola ou aprender um curso ou ter um mestre encarnado, tá? Aqui tem muita questão. Você estabelecer projetos que vão te trazer resultado a longo termo, a longo prazo, relacionados a aprendizados, tá? Estrutura, unidade, parceria com Deus, tá? Buscar unicidade. Toda conquista que eu tive nesse mundo tem a ver com a minha escolha de iluminação e ascensão. Se eu tivesse escolhido ficar presa no ego, nos caminhos terrenos, nos caminhos da terceira dimensão, eu não teria alcançado nenhum nível iniciático que eu alcancei, muito menos iluminação e ascensão. E aí, o que você quer? E o que você vai fazer de fato para alcançar o que você quer? Aqui fala de iniciações espirituais, fazer o que é certo, tá? De acordo com a mente certa, a mente correta. Qual é a mente correta? A mente do Cristo, a mente do eu superior. Não o eu inferior, porque o eu inferior vai vir com um monte de coisa, um monte de racionalização, um monte de caminhos, muita dúvida, aquela loucura toda que o nosso mental inferior nos leva. Compare os métodos tradicionais versus novos métodos para ver o que é melhor para você. Uma espiritualidade é onde você encontra uma comunidade. Então, aqui você precisa, de fato, buscar uma comunidade espiritual, onde possa haver crescimento e realmente participar de iniciações espirituais que sejam relevantes para você, tá? E que fala muito disso, de iniciação espiritual, de aprender a trabalhar com o coleguinha, mas o coleguinha certo e com a estrutura e a egrégora correta. Sonhador, uma nova jornada. Abrace o seu verdadeiro propósito. Qual é? Se você não sabe, precisa trabalhar, fazer leitura, pedir a revelação, buscar uma guiança, enfim, se comunicar com o seu eu superior, se comunicar com a divina presença, trabalhar, superar todos os obstáculos que estejam impedindo de você saber qual é o seu verdadeiro propósito. Inicie uma nova aventura, confie em si mesmo. Tipo, a gente abre mão de tudo que é tridimensional para poder entrar no nosso verdadeiro propósito. Foi o que eu fiz, tá? Claro que tem pessoas que vão conseguir conciliar a profissão humana com o propósito espiritual. Nem todo mundo, o propósito espiritual significa largar tudo e seguir só com um saquinho nas costas, que é o conhecimento, rumo numa nova direção, que nem eu fiz. Mas, de todo modo, você precisa pelo menos ir para a direção certa. Carregando o saquinho nas costas ou carregando uma bagagem gigantesca, tá? Você vai precisar ir para a direção certa. Então, esse novo início, tá? Esse comprometimento, tá? A partir de um centro de verdade. De conexão com a consciência estelar que você é encarnada. Conexão com Cristo, conexão com os felinos de Sírios, com os felinos de Lira. Aqui fala de coragem, tá? Aqui fala de não atrase as mudanças, tá? Ao longo do caminho, não empurra com a barriga aquilo que precisa ser mudado ao longo do caminho. Uma importante comunicação clara e acurada com a sua espiritualidade, seu eu superior, os desdobramentos da sua energia, enfim. Ideias maravilhosas que você terá podem ser implementadas. Então, aqui fala de um novo início, mas para o qual existe coragem. E a partir de um centro de verdade também, de comunicação clara com a sua espiritualidade, com você mesmo, nos desdobramentos superiores, tá? Com a sua hierarquia de luz. Aqui você pode fazer muitas coisas, tá? Se você acreditar em si próprio. Pensamentos poderosos, tá? Aqui toma cuidado com seus pensamentos que estão relacionados, que não vêm de você, que vêm do entorno. Aqui tem muita influência psíquica do entorno, tá? Certo? Negativa, por óbvio. Quando é positiva, tá lindo. Tá, aqui fala para manter em segredo os seus movimentos, porque as pessoas ao seu redor, cara, você ainda tá no espaço kármico, convivendo com pessoas que ou não estão despertas, ou estão no nível muito rudimentar do processo de expansão da consciência e despertar espiritual. Então, você precisa manter em segredo aquilo que você de fato quer, para que as pessoas não te carreguem de informação, de dúvida, de medo, de segurança, de não destruir seus planos, tá? E pode ser pessoas que têm tendências a comunicar para a família, comunicar para os amigos, comunicar para os funcionários, comunicar para, sabe, pessoas que estão no 3D, tipo, com outra agenda, totalmente fora do esquadro, espiritualmente falando, por óbvio, totalmente pegados à matéria, totalmente com uma consciência diminuta no que tange a caminho e propósito espiritual.
E olha o nível de autossabotagem. Quando eu tenho necessidade de conversar sobre coisas elevadas com pessoas que vivenciam uma ignorância, um espaço de ignorância espiritual, por óbvio, né? Que eu tô falando, a pessoa pode ser versada em coisas maravilhosas no 3D. Eu estou pedindo para que as pessoas tenham uma opinião contrária, venham me desanimar, falem coisas que vão me colocar em conflito, percebe? Por quê? Porque eu preciso me autossabotar, tá? Então fala assim, trabalhar os seus próprios mecanismos de ego, se olhar com verdade, buscar esse espaço de verdade, que tem muita prosperidade e abundância, tem colheita, tem merecimento, tá? Aqui tem questões de trabalho, tá? De você encontrar felicidade, sucesso, autoempoderamento, tá? Aqui tem um tempo de autocuidado, né? De autossuficiência, de ficar bem sozinho, tá? O solteiro feliz e próspero, ou aquele que tem um relacionamento e mesmo assim não precisa da validação externa, tá? Fala dessa superar a validação externa, superar tristezas, decepções. Esse trabalho, passar o seu tempo com coisas que vão trazer... Aqui tem música, né? A música sagrada, tem um instrumento que parece uma harpa, mas para mim é outro instrumento. Enfim, tem esse espaço de fazer aquilo que é a sua música sagrada, ou ouvir música, ou trabalhar as suas coisas assim no centro de independência, tá? Por quê? O 9 de ouros vai falar muito de independência, autossuficiência, porque o outro, de repente, não tem a condição de acompanhar, a palavra é essa, te acompanhar no seu processo, no seu caminho, nas suas escolhas, tá? Então é a hora de você estabelecer uma cocriação a partir de novos programas, essa palavra, novas bases, novos patamares, onde a autossabotagem não te leve para espaço de engano. Quem escolheu essa opção especificamente precisa trabalhar muito com linguagem da luz, tá? Da luz mesmo, porque tem muita coisa que não tem nada a ver com a luz. Como tudo que existe nesse planeta, o que mais tem são coisas negativas e que se passam por luz, tá? Luz impura. E cura com a linguagem da luz, porque aqui é um espaço de conexão, de limpeza dos seus códigos de DNA, de ativação de DNA divino, de purificação com o Espírito Santo de Deus, tá? Que a linguagem da luz promove, que vai fazer com que você acesse a sua verdade, afaste toda uma estrutura de liames kármicos que são muito formas pensamento, formas sentimentos, elementais autogerados, por conta de um mental aqui, o eu inferior mesmo, não é nem questão necessariamente externa, e que acaba promovendo, carrega o seu campo com informações totalmente equivocadas e densas, tá? Então, fala muito disso. Harmonia. Deixar brilhar a sua luz, tá? Então, esse espaço de aterramento, esse de olhar, de conhecimento cabalístico, a cabala pode te ajudar muito. Conhecimento das séfiras, conhecimento do caminho, o iniciado superior aqui. Muitos já são iniciados cabalistas de outras vidas. Fala muito da cabala aqui, tá? Todo esse processo de sintonização com a árvore da vida galáctica, a árvore da vida primordial, o equilíbrio do masculino e do feminino, a libertação de todos os padrões, teias kármicas que te prendem à roda de Sansara, tá? Eu sou aquilo que desejo ser. É uma palavra, é um mantra de poder que você deve usar nos próximos 90 dias. Eu sou aquilo que desejo ser, tá? Eu permito que meu eu superior comande a minha vida, tá? Eu comando que meu eu superior traga mudanças positivas para minha vida agora, porque quando nós entregamos o nosso poder, o livre-arbítrio na mão do Divina Presença, eu sou nosso eu superior, e pedimos para ele fazer transformações positivas na nossa vida, vai vir a coisa certa. E aqui está um espaço de integração daquilo que é certo. E de muito trabalho já realizado em outras vidas, tá? Você está numa encarnação de culminância. Ai, arrepia inteirinha. Onde você já fez muito trabalho, mas que você chegou até um ponto, pá, e travou. Por conta do racional, por conta do mental, tá? Inferior. E agora é a hora de você escolher a unicidade. A integração dessas vidas, tá? Superar as imagens distorcidas do espelho kármico ou do próprio cósmico ou de como você se vê, para você entregar, processar toda uma limpeza kármica e conseguir finalmente seguir em frente em direção a um espaço vibracional, ascensional, de criação muito maior. Mas que para que isso se dê, você precisa vencer as batalhas do ego sobre a alma, do coração, né, do cardíaco superior sobre o cardíaco inferior,
do eu superior sobre o eu inferior, que é difícil para você porque exige uma cura relacionada à confiança, seja em Deus, seja no outro, seja em si mesmo, seja nas relações, tá? Todo esse espaço de confiança aqui, ou de sair da frente, ou de sair do controle, ou de fuga de algo que significa uma responsabilidade maior. Então a espiritualidade fala, ou se coloca em prática, tá? Não faz sentido você ter tanta cura, tanto potencial e que esse seja desperdiçado porque o ego tá falando mais alto do que a sua fé ou do que a sua confiança em Deus ou no caminho superior. Reprogramação psicológica, reprogramação da alma, reprogramação de DNA, que a linguagem da luz vai trazer muita energia do Espírito Santo de novo, tá? Que te ajuda a libertar, reclamar o seu poder, enraizar-se naquilo que realmente está alinhado com a sua árvore cabalística correta, para sair de um espaço invertido aqui, distorcido em algum nível, ok? Muito bem, ó, muita cura, falta integração, existe muita cura já, muito caminho percorrido, muitas vidas, tá? Muitos obstáculos superados e aí parar no mesmo, ficar bloqueado no mesmo ponto não é interessante, 9 vidas, andando em círculos, tá? E realmente preso aos mesmos labirintos e que vem muito do processo mental aqui, tá? Então, é o espaço onde a sua alma escolheu despertar nessa frequência, nessa dimensão, trazer a integração desse centro multidimensional de curas, de entendimento, de estruturas, para que aqui você funcione. Mas você vai precisar vencer o seu ego e alcançar um aterramento, que são as estruturas cabalísticas que vão permitir. E essa entrega mesmo, essa confiança em Deus, essa entrega do poder de escolha na mão do seu eu superior. Muita gratidão, que lindo! Todos nós vencemos grandes desafios, todos nós precisamos vencer grandes desafios no nosso processo pirita. Todos nós temos muitas coisas para transformar. Aqui vem muita conexão estelar, linguagem da luz. Trabalhar o aterramento com rituais xamânicos e com a linguagem da luz, tá? Cura siriana com a coleguinha Eliane. Cura venusiana pleidiana comigo, tá? Procure ritual xamânico comigo, se possível for. Se quiser também, tem os rituais à distância, mas aqui você vai precisar trabalhar todo um espaço de uma reprogramação, limpeza, cura, ancoramento, estrutura. E que a falta de estrutura faz com que você fique bloqueado. Aqui é preciso trabalhar muito pacto, contrato que envolva os draconianos, tá? Então, espaço draconiano forte aqui. Ou aquilo que te conecta com o reino dos dragões, tá? Os draconianos, né, é o poder pelo poder. É toda a estrutura que opera na roda do Sansara e que rege esse plano inferior, seja religioso, né, em alguns aspectos, não todas as religiões, mas várias religiões que eu não vou nominar aqui, tá? Porque não tô aqui para falar de religião nenhuma, tô aqui para falar a verdade apenas. Assim como os governos, tá? Assim como tudo que significa o poder aqui, que vem a partir desse espaço de poder pelo poder, tá? Aos amigos tudo, aos inimigos nada, né? O espaço de separatividade, de divisão, né? De acúmulo, né? Da prática do acúmulo. Recursos, observação, abundância, prosperidade e dons. Tem uma abertura muito grande que a lei de fé trará para o seu campo, tá? Tem algo relacionado a limites e para alguns é algo relacionado a se ver com verdade. Em que espaço que eu realmente preciso curar e o que eu realmente vou fazer para alcançar esse nível de cura que eu desejo. Eu realmente desejo? É o que eu quero? Ou eu vou continuar honrando os meus pactos draconianos? Tá? Porque aqui não é sobre você quebrar pacto e contrato com toda a estrutura tridimensional, é sobre você tirar de você os dragões. Porque você já é um deles em alguns aspectos, já foi um deles, está completamente, em alguns níveis, conectado, tá? Por escolha, tá? Que não é uma coisa aleatória. Então, quando a pessoa pensa que tudo que existe nesse plano, as regências nos planos ínferos, todas as potestades, todas as forças ínferas, é totalmente alienada a ela, que ela não tem nada a ver com aquilo, que ela é a vítima, que ela é a única bolacha do pacote pura no meio dos impuros, ela está equivocada. Não é assim que funciona. Todos nós temos muita luz e muita sombra. E o verdadeiro caminho da cura implica você conhecer sua sombra, curar sua sombra, realmente escolher, sustentar um processo de transformação real e ir para o outro lado da força.
Isso dói, isso é difícil, tá? Isso exige. Então, aqui existe um aterramento de um espaço bem equivocado, muita limpeza relacionada a raízes, tá? Que seja contratos, pactos e vidas passadas e que envolvam as forças draconianas, ou aquilo que impede de você abraçar sua missão de alma, aquilo que impede você abrir mão de algum centro de ego, ou aquilo que impede a sua conexão superior com a espiritualidade, principalmente com Cristo Miguel. Tá? Mas aí você vai precisar decidir se você realmente quer ouvir a voz do Cristo Miguel e seguir. Ou se você vai ouvir a voz do Cristo Miguel e racionalizar tudo e arrumar desculpas ou razões, tá? Para você permanecer onde você está. Ou para você permanecer honrando os contratos pesados que você carrega, tá? É uma questão de escolha, ele fala, tá? O maravilhoso, ele tá disponível para você. Mas você vai precisar realizar um enfrentamento que vai doer. E um enfrentamento que mexe na sua estrutura, da forma que você se conecta com a matéria, da forma que você manifesta a matéria, da forma que você... toda a sua estrutura familiar, toda a sua árvore familiar, todo um espaço aqui das vidas passadas, da forma que escolheu operar, tá? Para que limpe, fala de muita limpeza aqui, códigos de luz invertidos, rompa contratos com os negativos, tá? Deixe de operar do lado negativo da força, tá? Porque não adianta a pessoa, numa vida, operar do lado negativo da força, e na outra vida ela, cara, não lembre disso, não vou me responsabilizar por isso não tem nada a ver comigo. Eu sou aqui um ser que estou aqui trabalhando, pagando minhas contas, né? Honrando minhas obrigações humanas e tá ótimo, tá? Arcanjo Miguel tá falando, não é por aí, as coisas são muito mais complexas, e aí envolve uma humildade que você vai precisar desenvolver nesta ou em outras vidas para o enfrentamento real daquilo que está podre na estrutura da sua árvore, nas raízes da sua árvore, que te ancora nesse planeta. Porque não tem como você corrigir, tá? Que existe uma poda de raízes. Então, arrancar, podar aquilo que não tá bom e replantar no solo crístico, no solo sagrado, alinhado com a frequência de luz crística e divina. E é óbvio que é difícil e que vai doer muito. E é por isso que existe muitos mecanismos de autossabotagem que acaba te prendendo numa consciência inferior, também, né, afastado dos campos e potenciais de transformação e de possibilidades e potencialidades, porque a sua estrutura está deficiente. Então, muitas vidas egípcias aqui, vida atlântida, vida lemuriana, que são questões bem, tá, que já começou na Hiperbórea, na primeira civilização que ocupou a Terra, e escolhas que envolveram, involutivas, tá? Escolhas que promoveram na queda de consciência. Escolhas de criar matéria do espaço incorreto. O Pacto com o Anticristo, entre outras coisas que eu nem vou mencionar aqui, numa leitura pública que eu procurar ter mais cuidado, para as pessoas não ficarem tão assustadas, tá? Mas aqui é tudo que te desconecta da sua origem estelar, ou da sua família estelar, ou do lado crístico da força. Na prática, você pode achar hoje que você segue o Cristo, mas isso, em níveis mais profundos, é ilusão. Por quê? Na superfície pode estar lá a árvore, bonita viola, e dentro, tá? E na profundeza do seu ser, todos os liames que você traz das outras vidas, que você tem dificuldade de olhar, né? Então, são pessoas que provavelmente nunca fizeram uma leitura de vida passada, ou se fizeram poucas, porque não acham que isso é importante, ok? Então, vem muito chamada nesse sentido. É necessário se alinhar com o campo de potencialidade, com a sua estrutura estelar, mas você não vai conseguir antes de se positivar. E quebra o pacto de contrato bem pesado com o draconiano aqui, reptiliano e outras estruturas que envolvem os Anunnaki, que envolve toda a estrutura de poder que gerencia a Terra por muitas encarnações e por muitas eras, tá? Então é isso, sobre responsabilidade, sobre humildade, sobre resiliência, sobre entender que você vai ficar preso numa consciência ínfera se você não buscar um centro de transformação maior que lhe permita dar o salto quântico. É sobre isso, é matemático. O universo, ele funciona sob leis. Existem leis cósmicas operando, leis galácticas, leis universais que foram estabelecidas quando eu os criei. Tá? Arcanjo Miguel fala, quando vos criei, quando criei o universo. Isso não vai mudar
Porque as pessoas no nível inferior de consciência querem, tá? Então, é esse centro de busca mais comprometida, ó, de ancorar os códigos galácticos na Terra, mas trabalhando as raízes. Trabalhando a cura da alma na multidimensionalidade, o rompimento de pacto, contrato, associação que no céu é bem maior. Tá? E para você se conectar com o seu eu estelar, você precisa limpar os seus eus profanos, os seus eus inferiores, tá? É assim que funciona. Atravessa-se o deserto para se encontrar o oásis. Atravessa-se a noite escura da alma para se nascer, para se alcançar a iluminação, níveis de ascensão, de evolução, tá? Certo? E as coisas não vão mudar. Então, existe aqui uma missão espiritual e existe aqui um caminho espiritual. E aí você pode fazer uma escolha, né? Mas muito, aqui ele fala muito... Eu tô fazendo questão de trazer para você as perspectivas esmiuçadas. Leitura após leitura, eu tenho falado com você, ele fala assim. E você muitas vezes reage a partir de um centro de ego ou não tem compreendido, tá? Mas a questão, ela é muito mais profunda do que a mente humana, e principalmente a sua, que apesar de extremamente inteligente, está muito apegada aos mecanismos de uma visão reduzida tridimensional, uma visão egóica, uma visão inferior, uma visão que por trás dela, ou que a comprometa, existem os véus de ilusão de Maia, existe a zona de conforto, muitas vezes, de uma profissão bem reconhecida, de uma ótima remuneração, de um título acadêmico, ou mesmo de um conjunto de crenças que ele não é muito flexível, tá? E isso precisa ser modificado caso você queira se alinhar comigo e com Cristo, porque é assim que funciona, tá? Então, assim como eu vim ao mundo, que não foi para ter, como fala, realizações de um nível humano que nem os judeus esperavam, para estar conectado com os poderes desse mundo, para ter validação a partir de um centro tridimensional de poder, de fama, de glória, de honra, algo que precisa ser revisto, não só você como um padrão familiar e por eras aí, onde o foco na matéria ou na constituição de uma estrutura humana implicou na realização de diversos pactos, contratos, iniciações espirituais negativas e comunicações e linhas de aberturas e linhas de tecnologia invertidos, tá? Negativos com o anticristo, tá? Anti-universo e antimatéria. Então, é o chamado para estabelecer uma visão superior que lhe permita ancorar a limpeza kármica, a cura kármica, a quebra de pacto e contrato, seguir o caminho do Cristo, atravessar o deserto, ser tentado, testado e aprovado, porque toda iniciação espiritual, ela é promovida de testes ferrenhos, né? Isso é algo que você ouve leitura após leitura, isso é algo que esse canal faz questão de trazer, enfatizar, por quê? É a verdade, né? Então, é aquilo. Então, se você deseja trilhar o caminho do Cristo e das iniciações espirituais em algum nível, se você não deseja, é um desejo que deve ser cultivado em alguma vida, tá? Para que realmente haja a evolução e não a involução, porque a luz não estará disponível para sempre, para todos. Então, tenha atenção a isso. Quando a gente recebe uma oportunidade tão grande como a que tem sido lhe conferida, é preciso aproveitar. Tempo e oportunidade são inexoráveis, tá? Você pode passar muitas vidas antes de você ter a próxima oportunidade na magnitude que lhe tenha sido oferecida por mim. Arcanjo Miguel fala. Então, nesse sentido, é necessário desenvolver uma resiliência maior e uma disposição para expandir a forma que você tem observado as coisas, as conclusões que você tem tido sobre as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é sagrado, o que não é sagrado, o que vale a pena e o que não vale a pena. Por um grande enfrentamento e uma grande mudança, tá? E um grande comprometimento. Então, volte atrás, aprenda, se cerque de energias protetivas e entenda que em algum momento é necessário acessar a Terra paralela. Porque aqueles que não acessarem a Terra paralela involuem e vão ser desterrados, vão para outro planeta em condições inferiores, ou terão que necessariamente
passar por encarnações com muitas restrições de muitos níveis para poder ter um aprendizado a partir de um centro de dor, tá? Então, nada está bem como estava ou como está agora. Tudo ficará bem a partir de uma nova visão, alinhada com o eu superior e com o Santo Cristo pessoal. São ciclos planetários que afetam todos e que necessita de uma reavaliação, de uma nova visão para todos. Você não está de fora, você não é a exceção. Ou você desperta e se compromete com esse processo de transformação real, ou você realmente vai ser desterrado. Tá? É preciso ter movimento aqui, tá? Então, aqui não é dado com o nível de consciência que você tem, que você continue surfando nas polaridades, tá? E que você alimente o negativo, o ego negativo, as orientações, que você siga as orientações dos seus eus inferiores e não do seu eu superior, tá? E que você se conduza por forças involutivas, conhecendo a luz. Aquele que conheceu a luz e que fez escolhas involutivas, tá? Escolhas a partir de um senso de orgulho, de ego, de vaidade. Você sabe muito bem quem a gente não precisa falar. Então, conhecimento não assegura nada. Conhecimento só é poder quando ele é usado para o bem maior. Gratidão.